Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Ciência Volátil. E nessa aula a gente vai tratar sobre pilhas, perfeito? Lembrando que eu vou desenvolver esse assunto que é muito importante, aparece sempre nas provas Enem, VUNESP, FUVEST, Unicamp, dentre outras, né? Então a gente vai desenvolver ele em algumas aulas, perfeito? Então bora lá? Bom, pessoal, vamos primeiro entender, né, a eletroquímica. Eletroquímica é o ramo da química que relaciona, né, energia química e energia elétrica. Vini, de qual maneira que é essa relação? Então vamos lá, ó. A gente tem a energia nas substâncias, né, que nós chamamos de energia química. Vou colocar aqui para vocês como E química. E nós temos a energia elétrica, certo? Perfeito. Quando você tem a energia química se transformando em energia elétrica, você tem o princípio de uma pilha, né? Ou bateria, perfeito? Em funcionamento aí. Eu vou colocar aqui pilhas, né? Mas serve também para as baterias. Agora, quando você tem a corrente elétrica sendo utilizada para produzir energia química, substâncias, você já tem o processo de eletrólise. Né? Só lembrando aí, um é espontâneo, que é o caso das pilhas em funcionamento, e a eletrólise é um processo não espontâneo, que vai ficar para uma aula seguinte aí do nosso canal. Vamos para as pilhas, pessoal. Galerinha, pilha, o que é? São dispositivos que vão produzir energia elétrica, como eu falei para vocês já, por meio de um processo espontâneo. Se o processo é espontâneo, o ΔE, também, né, chamado de DDP, lembrando lá, né, que ΔE é a DDP da pilha, é positivo, tá certo? Se a DDP é positiva é porque é um processo espontâneo. Vamos lá. Toda pilha, toda bateria é formada por dois polos e vocês têm que saber identificá-los. Então, ó, polo positivo recebe o nome de cátodo, perfeito? Cátodo sempre vai reduzir. Quem reduz a massa do eletrodo vai aumentar e, consequentemente, a concentração dos íons vai diminuir. Só uma observação, tá? Reduzir é sinônimo de depósito, tá certo? Deposição. Eu vou até colocar aqui em cima para vocês, ó. Deposição. Perfeito? Polo negativo é o ânodo, né? Ânodo oxida. Quem oxida, a massa diminui e, consequentemente, a concentração dos íons aumenta. Oxidar, pessoal, é sinônimo de corrosão, né? Um é depósito e o outro corrói. Só uma dica para vocês que vocês podem levar para a vida dentro da eletroquímica. Regrinha do Kral, né? Lembra lá, ó. O que é essa regrinha do Kral? Cátodo reduz, ânodo oxida. Sempre. Não importa se é uma pilha, se é uma bateria ou se é eletrólise, tá certo? O cátodo sempre vai acontecer uma reação de redução e o ânodo sempre vai acontecer uma reação de oxidação. E como a gente já viu, né, em aula no nosso canal, quem ainda não viu essa aula, dá uma acessada lá, a gente tem a oxirredução. Quem oxida perde elétrons e quem reduz ganha. Portanto, a gente chega na conclusão de que os elétrons, ele sempre vai do ânodo para o cátodo. Eu prefiro que vocês lembrem do ânodo para o cátodo e não do polo negativo para o polo positivo. E por quê? Porque lá na eletrólise, quando a gente for ver essa aula, inverte os polos, né? O polo positivo é o ânodo, o polo negativo que é o cátodo. Então, vai ter uma inversão lá para os polos, né? Então, só para vocês não se confundirem, pensa assim, o elétron sempre vai do ânodo para o cátodo. Ou se você quiser pensar também, você pode pensar que é de quem oxida para quem reduz. Perfeito? Bora pro próximo. Eu peguei aqui um exemplo um pouquinho diferente
de uma pilha, porque a gente sempre trabalha a pilha de Daniel, né? Que é aquela pilha famosa de cobre e zinco. Eu coloquei aqui uma pilha de magnésio e cobre. Então, bora lá. Pessoal, a pilha de magnésio e cobre, você tem, né? No caso aqui, uma pilha simples, né? Onde você tem o eletrodo de magnésio, que é o da esquerda, e ele se encontra mergulhado numa solução que tem o seu próprio íon, sulfato de magnésio ali no caso, que é o sal. E o cobre, mesma coisa, tá? O eletrodo de cobre, que é o da direita, ele se encontra mergulhado numa solução que tem íons cobre. Galerinha, o que vai determinar, né, quem oxida e quem reduz inicialmente aqui é essa fila de reatividade, perfeito? Então vamos lá. Lembrando um pouquinho a fila de reatividade dos metais. Família 1A e 2A, né, metais alcalinos e alcalinos terrosos são os mais reativos. Depois a gente tem o alumínio. Metais do cotidiano, né? Que seriam metais do cotidiano, Vini? Seria, por exemplo, ferro, zinco, cádmio, crômio, enfim, galera. Geralmente são os metais, né, preferencialmente ali do meio da tabela periódica, metais de transição, mas tem alguns que não são de transição, perfeito? Então toma cuidado. Hidrogênio. E lá no final da nossa fila, olha o que nós temos. Metais nobres. Existem 5 metais nobres que a gente sempre trabalha, tá? Então lembrem-se deles, ó. Vou colocar aqui para vocês. Os metais nobres são cobre, mercúrio, a prata, platina e ouro. Perfeito? Deixa eu dar uma recuada aqui para vocês, ó. Cinco metais nobres. Por que é importante nós trabalharmos com a fila de reatividade? Porque quanto mais para a esquerda você estiver nessa fila, maior é a tendência dele oxidar, tá? Então, quanto mais para a esquerda, a tendência de sofrer uma oxidação é maior. Então, ó, maior tendência de oxidar. Você tem maior chance de oxidar. E os que estiverem aqui para o final da fila vão ter uma maior tendência de reduzir. Então, é só você ver quem está mais para a esquerda oxida, quem estiver mais para a direita reduz, tá? Então, os que estiverem mais aqui para a esquerda, eu vou fazer aqui no cantinho para vocês, tem uma maior tendência de reduzir. Perfeito? Vamos interpretar então a pilha de magnésio e cobre. A pilha de magnésio e cobre, pessoal, o magnésio ele se encontra na família 2A, metal alcalino terroso, enquanto que o cobre está lá no final da fila. Então a gente já sabe com certeza, né, que como o magnésio está para a esquerda, ele oxida. E o cobre nessa pilha reduz. Perfeito. Quem oxida se encontra no ânodo, né? Que é o polo negativo. Quem reduz se encontra no cátodo, que é o polo positivo. Vamos entender aqui, ó. O magnésio vai começar a oxidar, e oxidar é sinônimo de perder elétrons, né? Então aqui, ó, ele vai começar a mandar elétron lá para o cobre, certo? Perfeito. Olha o que vai começar a acontecer. A placa de magnésio, ela vai sofrer um desgaste. Ela vai começar a desgastar, certo? A placa de magnésio vai desgastar. E o magnésio que estava na placa vai começar a migrar aqui para a solução. Mg2+. Olha o que está acontecendo na placa da esquerda. A massa dela está diminuindo e a concentração dos íons em solução está aumentando. Esses elétrons estão indo pelo circuito externo lá para o cobre e a placa de cobre está ficando carregada negativamente.
Se a placa de cobre está carregada negativamente, os íons cobre vão capturar esses elétrons, né, para sofrer redução. E olha o que vai acontecer lá na placa da direita. A massa do eletrodo vai começar a aumentar. Por que a massa do eletrodo aqui começa a aumentar? Porque o cobre que estava na solução, ele vai começar a absorver elétron, né? E a grudar na placa, né? Aderir, depositar. Perfeito? Então, a massa aumenta e o que acontece com a concentração dos íons cobre? Vai diminuir, como a gente já estudou anteriormente. Maravilha, pessoal. Só que aqui a gente tem um problema, né? Por quê? A concentração de magnésio na esquerda, que é o íon positivo, está muito grande. Então, na solução da esquerda, eu estou com excesso de cargas positivas. E lá na solução da direita, eu estou com excesso de cargas negativas, porque a positiva está deixando a solução. Portanto, as pilhas têm um dispositivo para neutralizar esse excedente de cargas nos dois polos. E esse dispositivo pode ser tanto uma ponte salina, tá? Que eu vou explicar para vocês agora, quanto uma placa porosa. Essa placa porosa, ela divide, né, as soluções, mas ela permite o fluxo de íons, tá certo? Entre elas. Então vamos lá. Para que serve essa tal ponte salina, pessoal? A ponte salina, ela tem o papel de neutralizar o excesso de cargas dos dois polos, tudo bem? Então, ela também fecha o circuito, né? Porque senão não teria aí o fluxo contínuo. Então, vamos lá. Um sal que pode ser usado aqui é o iodeto de potássio, o Ki. Se na parte da esquerda eu estou com excesso de cargas positivas, quem vem para cá, ó, é o I-. É a parte negativa do sal, perfeito? Já na parte da direita, eu estou com excesso de cargas negativas. Consequentemente, quem vai vir para cá é o K+, né? É o íon positivo. Então, qual é o papel da ponte salina? Neutralizar o excedente de cargas, né, nos dois polos e também fechar o circuito, tá? Eu tenho mais uma observaçãozinha aqui para vocês nesse exemplo inicial da nossa aula 1 sobre pilhas. Galerinha, pelo circuito externo, só flui elétrons, tá bom? Isso aparece muito. Circuito externo é o fio condutor, tá certo? Então, quem é o responsável pela corrente elétrica na parte externa são os elétrons, perfeito? E pelo circuito interno, que é a ponte salina ou a placa porosa, são os íons, tá? É a migração desses íons aí que vai ser o responsável pela condução, tá certo? Então, circuito interno, você tem um fluxo de íons. Circuito externo, você tem um fluxo de elétrons, tá certo? Perfeito, pessoal? Bom, galerinha, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula 1 sobre pilha. Foi só uma aula introdutória mesmo para a gente conhecer quais são os principais elementos de uma pilha ou bateria, as reações que acontecem em cada polo, né? E também as características de ponte salina, corrosão, oxidação, a questão relacionada ao fluxo de elétrons e ao fluxo de íons também, tá certo? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho e deixe seu like nessa nossa aula, que eu sempre vou trazer coisas novas por aqui, e as próximas aulas de pilha também serão upadas logo na sequência, tá certo? Muito obrigado pela presença de todos, e se ainda não segue a gente no Instagram, segue lá, ciência.volátil. Até a próxima!